Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra, e disse: Meu senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram, assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eila, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo: É verdade que eu sou velha, darei à luz a um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, a Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Não me ri enquanto ele teve medo. Ao que ele respondeu: Não é assim, porque te riste. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todos aqueles que ouvirem isso vão rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice eu lhe dei um filho. Amém? Amém. Irmãos, quando a palavra começa a história de Abraão, sobre a sua chamada, né, como ele sai ali da sua parentela, aqui no capítulo 11, a primeira coisa que a Bíblia fala sobre Sara é que ela era uma mulher estéril. No capítulo 11, versículo 30, a primeira coisa que a Bíblia fala, Sara era estéril e não tinha filhos. Então eu já preguei aqui sobre Ana, já falei sobre o ministério de Samuel, e como era um tabu, né, naquela época, a mulher não conceber, não ter filhos, porque seria através daquele filho que a herança seria passada e o nome do pai, né, o nome do pai não morreria. Então era muito importante que a mulher concebesse, e de preferência o primogênito fosse um varão, e também um grande número de filhos. E para preservar as riquezas da família, era comum naquela época. Eu lembro que eu falei aqui com vocês do código Hammurabi uma vez. Era comum eles se casarem entre si para que a fortuna, as riquezas não fossem se espalhando. Então casava meio irmão ou primos para que aquela fortuna ficasse ali naquele clã, né, da família. E a palavra muito raramente fala sobre filhas. É muito... Eu não me lembro agora assim de ninguém que fala. Às vezes pode em algum lugar, até no Novo Testamento, falar teve mais filhos e filhas, mas não nomear as filhas, a não ser que vai
que aquela pessoa seja um coadjuvante na história, como Raquel. Aí menciona Raquel ou Lia, aí mencionou, mas não fala o nome geralmente não se fala o nome de mulheres na Bíblia. E aqui no versículo 27 fala então que Tera, que era o pai de Abraão, ele gerou Abraão, Naor e Arã. Só que Sara era meia-irmã deles, só que com outra mulher. Só que a Bíblia não relata, só relata o nome dos 3 filhos. E eu já vi muitos pregadores falando o seguinte: olha, quando Deus chama Abraão para ir para a terra, né, de Canaã, ele estava às cegas. Abraão não sabia nem para onde ele ia, ele só pegou o caminho da estrada e foi. Gente, não é assim. A Bíblia fala aqui que o pai dele sabia assim para onde ele ia, aqui no versículo 31. Tomou Tera Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, que Ló era neto de Terá, né, Tera, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur do Caldeus. Então eles já nem estavam mais em Ur de Caldeus. Já vi várias pessoas falando: Abraão saiu de Ur de Caldeus. Não, eles já tinham saído para ir à terra de Canaã. Foram até Arã e ficaram ali. E ali o pai de Abraão morre. Então quem havia começado essa jornada não foi Abraão, foi o pai dele, Tera. Só que a hora que chega ali no caminho, quando ele encontra essa terra que chama Arã, ele para ali. E é aí que quando Deus chama, Deus fala: não, então vem agora Abraão, e Deus faz uma aliança com Abraão. Então Deus já tinha falado para ele qual que era o destino dele, era Canaã. Tá aqui, ó, claramente na Bíblia, no versículo 31, Canaã, para irem à terra de Canaã. Então Abraão não saiu sem saber para onde Deus o estava levando. Ele tinha consciência que ele iria para Canaã. E a Bíblia fala então que essa mulher estéril. E sobre o código Hammurabi, mais uma coisa que eu quero acrescentar é o seguinte: quando nessa época antiga, esse código tinha várias leis familiares e falava o seguinte: se o homem casou com a sua esposa, a primeira esposa, e ela não lhe der filhos, ele pode tomar a escrava, para daquela escrava ele suscitar a herança. Então não foi invenção da Sara, não foi invenção do Abraão, não, gente, isso era uma lei. Nessa época aqui ainda não tinha os mandamentos de Moisés, não tinha a lei judaica, mas aqueles povos ali daquela terra se deixavam levar pelo código Hammurabi. Então quando a mulher casava, ela já levava uma ama. Quando a Rebeca vem para se casar com Isaac, a Bíblia fala que ele levou sua ama. Ou quando Raquel se casa também com Jacó, a Bíblia fala que ele a possuía a sua serva. Então os filhos de Jacó, os 12 filhos dele, não são só de Raquel e Lia, são das 2 servas. Só que eles eram considerados como legítimos. Tanto que das 12 tribos de Judá são filhos das escravas, mas Deus considerou, porque era legítimo naquela época. Então as pessoas levavam muito a sério. Era só abrindo um parêntese sobre o código. Então Abraão sai dali daquela terra e no seu caminho ali de peregrinação, a Bíblia fala que havia muita fome na terra. E depois que ele chegou ali, já em Canaã, o Senhor mostra, né, a terra para ele, e ele erroneamente leva o seu sobrinho Ló. E muitas vezes a gente fica pensando, né, nossa, mas por que ele levou Ló? Ele não tinha ninguém para cuidar dele, mas isso não é verdade. A Bíblia fala que ele tinha um irmão. Arã morreu, mas ele tinha Naor. Então ele poderia ter deixado Ló com Naor ou com o pai dele. Tera não tinha morrido ainda. Então a primeira desobediência, Deus falou: sai do meio da tua parentela. Era para ele a esposa, ele sua casa, ele seus servos, seus rebanhos. Não era para levar ninguém da família. Então a primeira desobediência de Abraão foi levar uma pessoa que Deus tinha falado que não era para levar ninguém com ele. E ali, eles ali pelo caminho, né, eles resolvem se acampar ali. A Bíblia fala que ele arma suas tendas, mas havia grande fome na terra. Aí o segundo tropeço dele vai para o Egito. O Egito para nós simboliza o mundo, lugar de idolatria, lugar de desviar-se, né, lugar de riquezas também, porque o Egito era como se fosse os Estados Unidos hoje, né? Todo mundo queria ir pro Egito porque tudo estava ali. Os egípcios eram muito avançados. Aí tinha alimento, cultura, né? Muitas riquezas.
E Abraão vai então para o Egito sem que Deus o tivesse enviado, sem que Deus tivesse dado essa ordem para ele. E aí o terceiro erro de Abraão, ele pede para Sara. Não era mentira, eles eram meio-irmãos, mas como ela era uma mulher muito bonita, a Bíblia fala que ela era muito bonita. Gente, ela era uma senhora na casa dos 70 anos. E ele pediu ela para mentir. Ele falou: olha, você é muito formosa e os homens da terra vão me matar para se apossar de você. Então fala que você é minha irmã. Na verdade era meia-irmã. Era uma meia mentira. Só que ela era esposa dele. Mas ele, com medo de morrer, fez um tratado com ela ali no caminho. E ela concordou. Gente, Sara era tão bonita que o faraó tomou ela para ele. O faraó. Pensa como se fosse o presidente hoje, querer casar com ela, tanto que ela era bela. A palavra de Deus fala que os príncipes do Egito viram Sara e foram contar para Faraó. E aí ele falou: traz ela aqui. E aí ele já tomou ela como se ela fosse para ser concubina. E Deus começou a mandar pragas. Então as primeiras pragas que Deus enviou no Egito não foram as pragas de Moisés, foram pragas por causa de Sara, que havia sido tomada. E aí então o faraó tinha o temor de Deus, pelo jeito, né? Que ele se arrepende e devolve Sara. E a Bíblia fala então que o faraó tinha dado muitos presentes para ele. Ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, camelos. Camelo hoje é muito caro, imagina naquela época. Então Abraão já tinha saído ali de Arã rico e agora ele ganha mais essa quantidade de coisas de faraó. E então ele fala: como me fizeste tudo isso? Porque a tomei para mim. Aí Abraão fala: eu fiquei com medo, porque ela é muito formosa, eu fiquei com medo que vocês me matassem. E aí Abraão a faraó devolve ela, né? E pede então que os escravos dele acompanhem Abraão, tirando ele ali da terra do Egito. E eu creio também que foi Deus, porque Deus não tinha nada para ele ali no Egito. Deus chamou ele para ir para Canaã, para começar uma nova história, para começar uma nova etapa para ele. Ele não tinha nada que fazer no Egito. Então Deus também permitiu essa situação e criou essa circunstância para que ele fosse convidado a se retirar. Tanto que teve uma pequena escolta, né? E aí ele arma então novamente suas tendas, só que como agora ele ganhou mais rebanhos, mais escravos, então agora ele era muito mais rico do que quando ele saiu. E os escravos dele, os pastores de ovelha, começaram a brigar, a desentender com os de Ló. A terra não suportava, eram muitos rebanhos. Então provavelmente picuinha por causa de pasto, ou essa ovelha é minha, ou essa não é sua, ou esse camelo é meu, talvez ou essa cria que deu não é sua, é do meu camelo. Picuinha do dia a dia. E aí Abraão chama ele, fala: que não haja contenda entre mim e ti. Então escolhe uma parte que você quer e você fica numa parte e eu fico na outra. E a Bíblia fala que ele, né, olho grande, olhou para as planícies, tudo bonito, tudo verdinho. A Bíblia até compara com o jardim de Deus. Aí ele falou: eu quero ficar ali. Ele escolheu a melhor parte. Gente, a herança e a promessa não era para ele. A promessa era para Abraão, para o tio dele. Então ele foi abençoado ali meio que de rabeira, né? E ainda pegou o melhor da terra para ele. Só que a Bíblia fala que essa planície, esse lugar que ele escolheu, já era chegando em Sodoma e Gomorra. Então, o primeiro erro de Ló foi crescer o olho na bênção que não era dele e escolheu aproximar-se daquele povo de Sodoma e Gomorra. E então Abraão afasta, né, e vai para o outro lado, e aí o Senhor fala com ele. O Senhor fala: anda a terra na largura e no comprimento. Tudo que os teus olhos veem eu te darei. Aí Abraão viu aquilo, né, aquela terra toda, ele com aqueles rebanhos e tudo para prosperar. E a Bíblia fala então que ele edificou um altar ao Senhor e adorou o Senhor. Então Abraão tinha uma vida muito de perto com Deus. Deus se revelava a ele de uma forma muito íntima para aquela época. A primeira vez que a Bíblia menciona hebreu é no capítulo 14, versículo 13. Porém veio um que escapara e contou a Abraão o hebreu. Então a primeira pessoa chamada de hebreu, que são os judeus hoje, né, foi Abraão. Então a partir dele começou uma nova etapa, começou tudo novo. E o Senhor falou para ele: olha para essa terra, olha para tudo que tem isso aqui, tudo que você está vendo é seu. E eu vou te multiplicar sua descendência. Olha para as estrelas,
olha para a areia, você pode contar? Não. Então, a sua descendência vai ser como isso. Mas eu acho que a descendência de Abraão não são apenas os judeus, porque hoje pelo censo é possível você fazer a contagem de quantos judeus existem, de quantos morreram no Holocausto. É possível fazer essa contagem. Mas eu acho que quando o Senhor falou isso, ele foi muito além, ele veio até mim, até nós, os gentios. Porque na galeria dos heróis da fé, ele é chamado do pai da fé. Então a gente não recebeu o Senhor pela fé, a gente não recebeu a adoção pela fé, né? Então foi pela fé também que Abraão creu. Então pela fé nós também cremos e fomos recebidos como filhos da promessa. Então acredito que essa paternidade de Abraão vai muito além dos judeus. Eu tomo para mim que através de Cristo, que é da linhagem direta dele, eu pela adoção também me transformei filha de Abraão. Mas não está escrito que ele é pai mesmo? Todos nós. Uhum. Ele é o nosso pai. Ele é o patriarca, né? Patriarca Abraão. E a Sara matriarca. E quando o Senhor fala com ele, a Bíblia fala que ele se prostra diante do Senhor. E eu imagino que ele ficou tão cheio do Espírito de Deus, porque ele achava que toda aquela fortuna, todos os bens dele ia ser para o servo dele. E o Senhor fala, não vai ser seu servo que vai herdar. Vai ser um filho que vai vir de você. E aí Abraão, a palavra fala que ele fica, eu acredito que ele ficou tão feliz, a Bíblia fala que ele se prostra e ele ri. Ele ri diante do Senhor. Acredito que ele ri de alegria, né? Quando, tipo, você sabe a notícia boa, você já ri, não é? Vem aquele sentimento de gratidão no seu coração e você ri. Ou quando você escuta uma notícia boa, ou quando você sabe que aquela coisa boa que você estava esperando acontece, você ri, porque você fica feliz com aquela coisa. E aí, ele acredita em Deus, ele crê que o Senhor vai fazer, porque Deus já tinha começado, Deus já tinha dado a posse da terra para ele. E agora Deus fala então que vai dar um filho para ele. E o Senhor fala de Sara, precederão, né? Reis, sacerdotes, príncipes virão dela, da linhagem real dela, né? E o Senhor então troca o nome dele, que era Abrão, para Abraão, e Sarai. O nome Sarai significava minha princesa. Minha é um pronome possessivo, né? O pai dela ou a mãe provavelmente colocaram esse nome. Então ela era princesa de uma pessoa. E aí Deus muda para princesa ou senhora. Princesa de uma grande nação, senhora de um povo. O Senhor muda o nome dela e muda o nome de Abraão. E como já estava previsto, provavelmente 40 anos se passam e Sara não provavelmente todos os meses esperando por aquele bebê, um bebê que não chega, a promessa de Deus que não se cumpre. E eles crendo naquela promessa, mas ela pensou, não me resta outra alternativa senão oferecer, porque estava na lei oferecer a serva, a escrava, para que através dela ele concebesse. O filho não seria da escrava. Quando a escrava concebia, o filho automaticamente, através desse código, ele passaria a ser de Sara. Mas a Bíblia fala então que provavelmente Sara começou a enchê-la de cuidados, provavelmente ela que era escrava passa a ser cuidada por outras escravas. E provavelmente, a Bíblia não fala, né? Eu acredito que de uma escrava ela pensou, eu posso ser senhora da casa. Tanto que a Bíblia fala que ela desprezou sua senhora. Ela falou, o quê? Você, talvez, você é um maracujá seco, nunca vai ter filho, olha aqui na minha barriga. E provavelmente quando Sara olhava para a barriga dela era a prova, né? A prova da incapacidade dela, como mulher, de conceber e dar luz a filhos. Então aquilo tudo foi trazendo muita dor no coração de Sara, a ponto de ela pedir que Deus fizesse juízo entre ela e Abraão. Olha aí, ó, olha aí o que está acontecendo, o que você está me fazendo passar. Não era injustificado isso, porque pela lei ele poderia ter relações com a escrava e conceber filhos. Mas ela falou, olha aí, ó, olha o que a escrava está me fazendo. Aí ele falou, a escrava é sua, faz o que você quiser. E aí a Sara expulsa ela da sua presença. E uma outra coisa que eu já vi muitos pastores pregando erroneamente é o seguinte, que Ismael, que foi o filho da escrava,
ele era como se ele fosse uma herança maldita. Porque ele é pai dos árabes hoje, né? Que perseguem os cristãos e perseguem os judeus. Então, nossa, olha só o problema universal que a Sara criou. Gente, se Deus não quisesse, ela não tinha engravidado. Ou se Deus não quisesse, ela tinha morrido ali naquele primeiro momento, quando ela foi pro deserto com ele, grávida, aliás. Ele ainda não tinha nascido. Se Deus não quisesse que Isaac nascesse, Ismael nascesse, ou que os árabes não existissem hoje, Deus teria matado ela no deserto, permitido um animal matar, ou ela perdeu o bebê, ou ela nem engravidar. Mas Deus falou, de ti, desse seu filho, do que está no teu ventre, vai sair uma grande nação, uma nação forte. Essa parte, né, então tinha uma profecia também. Egito. Deus falou, esse povo vai ser um povo forte. Então Deus queria que os árabes nascessem. Aquele povo que está ali hoje, tudo misturado na Palestina. Deus permitiu que isso acontecesse. Depois ela vai, assim que Isaac nasce, elas têm uma confusão ali e ela enxota ela novamente, né? E aí Abraão vai muito entristecido orar ao Senhor e o Senhor fala, manda embora. Ela realmente não vai herdar. Ismael não vai ser herdeiro junto com Isaac. Eu escolhi Isaac. Porque ele era o fruto da aliança. Deus é maior do que o código da lei, né? Do que essa lei que eles estavam seguindo. Então Deus falou, olha, a minha bênção, a bênção da primogenitura não está sobre Ismael, mas sobre Isaac. Deus trocou. Assim como ele fez com Esaú e Jacó. E aí então ela vai ali para o deserto e a Bíblia fala que ele vira flecheiro. Então Deus abençoou ele. Porque a palavra de Deus fala que a mãe dele saiu com ele, provavelmente um adolescente de uns 17 anos, só com um odre de água. Então Abraão despediu eles de mãos vazias. Então como é que esse rapaz e a mãe dele sobreviveram no deserto? Se não foi um milagre. E então acontece que o que a gente leu aqui hoje foi o seguinte. Estando então Abraão um dia sentado ali na porta da tenda, né? A Bíblia fala no maior calor do dia, muito quente. Ele morava, pelo que eu entendi, talvez um oásis, né? Um lugar de árvores, ele sentado ali. E o Senhor, gente, o Senhor mesmo aparece para ele ali. A Bíblia fala que é o Senhor e mais 2 anjos. E aí o Senhor pergunta por Sara. E Abraão não ficou surpreso. Ele sabia que era o Senhor, porque ele já tinha encontrado o Senhor. O Senhor aparecia para ele. Então ele já... Não o Senhor Deus, o Senhor Jesus em forma corpórea. Às vezes é muito difícil pra gente entender, né? Nossa, mas Jesus? Como assim Jesus já veio aqui na terra? Não só veio, mas como comeu. A Bíblia fala que ele preparou o cordeiro, coalhada, leite, manteiga, fez o pão e eles comeram. Os anjos também comeram. Como que os anjos comeram? Não sei. Provavelmente um corpo glorificado, né? Mas um corpo também carnal. Tem coisas que a gente não entende. A Bíblia fala que tem coisas que a gente não entende porque são do Senhor. Então, não consigo entender, mas eles comeram com ele. E aí ele pergunta, o Senhor pergunta por Sara. E aí ele fala que ela está na tenda e ele fala, daqui 1 ano eu voltarei a ti e ela terá concebido. E a Bíblia fala, a tenda dela. Uma outra coisa engraçada que fala aqui em Gênesis é que a Sara tinha a tenda dela. Até hoje nos povos do Ocidente é um costume a mulher ter a parte dela da casa, né, e o homem a parte dele separado. Então provavelmente que nessa época era assim. Sara tinha a tenda dela e Abraão a tenda dele. E aí fala, ela está na sua tenda. E aí quando ela escuta isso, ela ri. E aí o Senhor mesmo fala, porque ela riu, o nome da criança será Isaac. Isaac, quando você pronuncia em hebraico, é quase igual tzak. Igual como se fosse o kkk nosso, ou hahaha, é literalmente o som da risada. Então o nome do menino significava riso, porque era como se fosse o tzak, tzak, tzak. Como se fosse o kkk. Literalmente o nome do menino era riso. E aí ela nega, ela fala, não, eu não ri.
Aí o Senhor fala, riu sim. E aí eu tava pensando, né, gente, a Sara, o Senhor falou, Jesus falou pra ela que ela fez uma coisa e ela negou. Igual Pedro. Hoje mesmo você me negará, Senhor, não te nego, não te nego. Mas Jesus sabia que ele ia fazer. Então o Senhor sabe todas as nossas ações, o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo agora e o que a gente ainda vai fazer. Então se o Senhor falou que a gente vai fazer, é melhor a gente ficar vigilante para a gente não cair no pecado. Então a Bíblia fala que ela engravida. Ela já não ovulava mais, porque ela já era uma senhorinha de 90 anos. Pensa que bonitinha uma senhorinha de 90 anos grávida. Mas eu não acredito que o processo de envelhecimento naquela época fosse igual hoje. Provavelmente ela não aparentasse a pessoa de 90 hoje. Porque Tera, o pai de Abraão, a Bíblia fala que ele viveu até 205. Então, para nós hoje, quando você vê uma pessoa assim, 95, às vezes 80, tá assim meio acabadinha, Bem você velho. pensa se uma pessoa hoje vivesse até 200, ia estar só o maracujá de gaveta. Agora imagina a Sara com 90 grávida, mas eu acho que ela não era como a 90 hoje. Ela era uma mulher preservada, tanto que ela mesma fala que ela amamentou o Isaac. Então o corpo dela, pelo poder de Deus, foi capaz de produzir leite, né? E foi capaz de produzir óvulos. Assim como Maria, né? A mãe de Jesus. Um milagre também. Porque é uma jovenzinha de provavelmente 13 anos, não estava nem na idade fértil ainda, mas Deus entrou com um milagre e ela concebeu, né? Jesus, o Filho de Deus. Mas quando eu olho para Sara nessa idade, eu já vi vários pregadores falando que foi porque Deus prolongou a bênção na vida dela porque ela entregou a serva para Abraão, mas não foi por isso, gente. Naquela época isso era normal, era um trato comum no casamento você entregar a serva. Então não foi por isso que Deus não permitiu que ela engravidasse. Não é porque ela não tinha fé, não é porque Abraão não tinha fé, porque ele é conhecido como pai da fé. A única mulher de Hebreus 11, a única mulher na galeria da fé, dos heróis da fé, a única mulher mencionada lá é Sara. Então ela era uma mulher de fé, assim como o marido dela, Abraão. Mas eu acredito que a glória para Deus foi maior. Olha aqui o que fala no versículo, no capítulo 21. 21. Fala assim, que ela se riu e agora ela também será motivo de riso junto com aqueles que a conhecem. Então, que a bênção dela, além de trazer alegria para ela, traria alegria para os outros. Então, além da bênção ser para ela, era para todo mundo. Que quando as pessoas vissem ela, uma senhorinha de 90 anos, dando à luz a um bebê. Porque se ela tivesse com 40 ou 50 anos, era tipo, foi normal. Era uma mulher... Qualquer mulher comum é capaz de engravidar nessa idade. Mas Sara atravessou a história. Atravessou os milênios, conhecida como a senhorinha que engravidou. Então, entrou para a história. Além de estar na Bíblia, entrou para a história. Como a única mulher nessa idade que concebeu, provavelmente, né, teve outras, Eva, a gente não sabe, porque nos primórdios eles viviam mais de 900 anos, então a gente não sabe com que idade que Eva teve outros filhos. Mas para essa época aqui já não era comum uma mulher de 90 anos ter filhos. E eu anotei aqui outras matriarcas que também eram estéreis. Sara era estéril, esposa de Abraão, e deu à luz a Isaac. Rebeca, esposa de Isaac, outra estéril que teve gêmeos, Esaú e Jacó. E Raquel, que casou-se com Jacó, teve 2 filhos, José, né, que foi o governador do Egito, e Benjamim. Então, 3 matriarcas, esposas de patriarcas da família do povo dos judeus, né, do povo de Israel. 3 mulheres que não poderiam ter filhos, mas que foram mães de grandes homens. E a Bíblia fala, então, que Sara morre com 127 anos, então Isaac estava com apenas 27. Aí até aquele fato na Bíblia que Deus pede para Deus sacrificar Isaac. E eu já vi vários pastores falando,
Ainda bem que ele foi calado e não contou para Sara. Sara não ia deixar ele sacrificar o filho. Pensa se Sara soubesse. Gente, Sara já tinha morrido aqui há 10 anos. Não tinha como ela interferir de nenhuma forma. Então a mãe já não existia mais. E um outro fato também é que a Bíblia fala que Abraão se casa novamente com uma mulher chamada Quetura. E com essa mulher ele tem 6 filhos. Então 6 filhos com Quetura, uma com Agar e um filho com a Sara, que foi o filho da promessa. Então ele foi pai de 8 filhos. Mas a gente só lembra que Abraão é o pai de Isaac, porque foi o filho que Deus escolheu. Então ele sepulta ela numa caverna, ele compra um campo com uma caverna e sepulta ela ali. E a Bíblia fala então que passados alguns anos ele tem esses filhos e ele lhes dá presentes, lhe dá muitas fortunas e despede os filhos, assim como ele fez com Ismael. Ele manda os filhos para longe, porque ele sabia que Canaã seria tipo um pequeno reinado para Isaac. Então, para que não houvesse contenda entre eles, para que não houvessem brigas, ele em vida mesmo, a Bíblia fala que ele despede os filhos dele, porque ele sabia que poderia haver contenda entre eles. Mas quando ele morre, a palavra fala, pra vocês verem que ele não, Isaac e Ismael nunca foram inimigos. A Bíblia fala que quando ele morre, eles o sepultam, não fala dos filhos de Quetura, mas fala que eles sepultam ele na caverna onde que a Sara foi sepultada. Então eles eram amigos, eles não eram inimigos. Muita gente, já vi várias pessoas falando, várias informações desencontradas, que a inimizade entre os judeus e os começou naquela época. Não. Ismael e Isaac eram amigos, a ponto de sepultarem o pai juntos. Se não fossem amigos, não estariam ali juntos no momento de tamanha dor. Isaac e Ismael. Ismael, o primogênito, né? Mas Deus escolheu Isaac. Mas antes de morrer, ele pede ao seu servo mais leal, a pessoa mais madura e experiente, que vá então à casa de seus pais e de lá ele busque uma esposa para Isaac. E um fato, eu acho tão linda a história de Rebeca e Isaac, e hoje eu estava lendo e eu até chorei. Eu falei, ai meu Deus, tão lindo, né? Ele falou, Senhor, me mostra a moça. Gente, você ir para um outro lugar, para outra cidade que você não conhece ninguém, e você falar, Deus me mostra a moça e Deus te mostrar, não dá para pensar que foi coincidência. E a Rebeca era uma moça tão boa que ela serviu água para ele, serviu para os camelos, e aí quando ele falou em hospedagem, ela falou, vem, a gente tem palha, tem curral para os seus animais. Então, que ele tinha levado uma comitiva, ele tinha levado presentes, e outras pessoas iam com ele também. Ele era um servo importante na casa de Abraão. E aí, ali ele encontra a Rebeca, Labão, né, que a gente sabe quem é Labão, que depois Jacó vai trabalhar por ele por 14 anos, por Raquel e Lia. E aí ele conta, ele fala, olha, eu sou servo de Abraão, o Senhor abençoou ele muito, e ele é um homem muito rico, ele teve apenas um filho, e ele me incumbiu, né, dessa honra de achar uma esposa para Isaac. E aí quando eles falam com Rebeca, a Rebeca aceita. Eu acho tão bonitinho, que aí no outro dia ele fala que ele tem que ir embora, né, aí a mãe de Rebeca fala, não, fica mais 10 dias, ele, não, eu tenho pressa, meu senhor tem pressa de ver o Isaac, é arranjado, né, porque ele não queria morrer, tanto que quando ele fala com o servo fala, não, então eu vou pegar o Isaac e levar, ele fala, não, fica aqui, a terra dele é aqui, eu quero que ele fique aqui. Aí ele pega e traz a Rebeca, pergunta se ela quer ir, ela fala que sim. E aí a Bíblia fala que ele estava orando, Isaac ali no campo orando, né, talvez até orando para casar. E aí quando ele vê a comitiva, ele vai correndo, né, provavelmente, ai, será que a minha noiva tá vindo? Ai, acho tão bonita essas histórias de romance. Aí a Rebeca pergunta pra ele, quem é aquele moço? Aí ele fala, é o Isaac. Aí ela tem um véu, né? A Bíblia fala que ela tem um véu e ela cobre o rosto. Aí tem um casamento, que aquele dia você me perguntou do casamento, né? Ele pega ela e leva ela pra tenda de Sara, que era de Sara. A tenda ainda estava montada ali, provavelmente uma tenda só de mulheres, né? E aí ele leva ela ali pra tenda e aí consuma o ato. E aí ela passa a ser a esposa dele. E a Bíblia fala então que Rebeca era estéril. Provavelmente ele, depois de 10 anos, eles viram, né, que ela não concebia. Só que eu acho tão bonita a história de... Depois um dia eu quero falar sobre eles. Que Isaac
e Rebeca, porque eles eram assim, tudo arrumadinho, né? Família estruturada, família sólida, conhecia o Senhor. Ele era muito rico, a Bíblia fala que ela também era muito formosa, muito bela, uma mulher muito bela. Então eles tinham tudo para ter uma vida perfeita. O Senhor tinha dado aquela terra ali para eles, né? Seria como Isaac o rei e ela a rainha daquela terra. E aí ela engravida então, porque Isaac ora por ela. A Bíblia fala que Isaac orou por Rebeca. E o Senhor abençoou e ela teve os gêmeos, né? Que foi Esaú e Jacó. Mas tiveram problemas familiares, porque Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Mas isso é um tema para uma outra mensagem. Então, irmãos, o que eu queria falar para nós hoje é o seguinte: se Deus te fez uma promessa, se Deus nos fez uma promessa, Ele é fiel e justo para cumprir essa promessa. Nenhuma das palavras que o Senhor nos disse, nenhuma delas vai cair por terra. A Bíblia fala que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou, Ele vai fazer. Muitas vezes não é na nossa hora, geralmente não é na nossa hora, porque muitas vezes a gente é imaturo, não está preparado para receber aquilo. E às vezes também é para a glória de Deus. Porque se Sara tivesse engravidado com 40, 50 anos, seria uma gravidez normal, mas uma mulher de 90 anos, ela entrou para a história como uma mulher de 90 anos que foi capaz de conceber e dar à luz a um bebê. Eu anotei aqui o seguinte: o que a gente precisa para confiar em Deus e olhar a promessa? Sabedoria, não ficar com infantilidade, querendo meter o pé pela mão. Fé. A gente precisa ter fé, porque a incredulidade entristece o coração de Deus. Esperança, crer que Deus vai fazer e ter sempre esperança que aquilo vai acontecer. Convicção, eu creio que Deus vai fazer. Não sei como, não sei que jeito, não sei quem Deus vai usar, não sei que circunstâncias Ele vai usar, mas Ele vai fazer. Confiança, a gente precisa confiar e perseverar. Mesmo que pareça distante, mesmo que pareça improvável, mesmo que pareça que nunca vai acontecer. Se você perseverar, confiar, tiver sabedoria, tiver esperança e convicção, vai ficar mais fácil a jornada. Amém? Amém. As circunstâncias naturais e as nossas fraquezas, junto com a incredulidade, nos dirão que é impossível. Mas do outro lado nós temos um Deus sempre nos dizendo que é possível, porque tudo é possível àquele que crê. Amém? Amém. Então vamos orar? Amém.